E o Senhor aproveita esse momento para nos dar instrução, nos ensinar preceitos, princípios, regras, estatutos, leis, juízos dele. E bem-aventurados somos nós quando nós abrimos o nosso coração para aprender de tudo que Deus tem para nossas vidas. 80% dos seus problemas resolve com dinheiro? 80% dos nossos problemas resolve com dinheiro? Eu acho que resolve. Diga comigo assim: dinheiro é muito bom. Quem não acha que é bom, não é digno de tê-lo. Dinheiro é muito bom, gente. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas. É tão bom e é tão importante que Jesus não instituiu um líder de culto. Jesus não instituiu uma liderança da Santa Ceia. Jesus não instituiu outros líderes no meio dos apóstolos, mas Ele instituiu um financeiro. Ele separou uma pessoa para lidar com dinheiro. Judas Iscariotes foi o que lidou com dinheiro. Ele tinha uma bolsa e tudo que Jesus recebia muito dinheiro. Porque para que um tesoureiro se não recebe dinheiro? Alguém aqui já tem tesoureiro. E alguém aqui vai ter tesoureiro. Quem são os que vai ter tesoureiro um dia? Essa mão tímida assim não vai ter tesoureiro coisa nenhuma. Eu tenho tesoureiro, eu tenho. Você precisa de um tesoureiro. Diga assim: eu preciso de um tesoureiro. Eu preciso de um administrativo. Precisa, nós vamos precisar. Quando aumentar os seus bens, os seus lucros, as suas coisas, quando Deus começar a fazer na sua vida, você vai precisar de um tesoureiro sim para administrar aquilo que você recebe. Eu nunca imaginaria que um dia eu pudesse ter na minha equipe um tesoureiro. Eu tenho uma equipe tesoureira. Se você ficar com a sua mente limitada, você não pode ser chamado filho de Deus tendo uma mente fechada, uma mente de incredulidade. Eu vou ver se eu consigo ajudar você a abrir sua mente, para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Porque quando eu falo de um amor de um Deus tão grande, eu estou falando de um Deus que disse assim: ó, minha é a prata, meu é o ouro, a terra toda, a sua plenitude pertence a mim. Eu dou a quem quero. Nosso Deus é um Deus de poder. Mas o detalhe é que quando você está passando por uma prova financeira, você desequilibra. Você não tem a maturidade para ver a fé funcionar. Você vê a dificuldade coloca você em pânico. Porque você só pode ter medo aonde a fé não está atuando. Se você tem medo da doença, a sua fé não atua na saúde. Se você tem medo do escuro, a sua fé não atua no escuro. Aonde você tem medo, ali você tem uma ausência de Deus naquele lugar. E às vezes você tem uma ausência de Deus na sua vida financeira, porque a sua conta é 2 mais 2 é 4. E essa não é a matemática de Deus. A matemática de Deus é que Deus, pegou 5 pães e 2 peixinhos, tratou de 5.000 pessoas, multiplicou o pão e o peixe e multiplicou o cesto também, porque ele tinha um cesto. Falou: tem um menininho com um cestinho ali, com 5 pães e 2 peixinhos, me dá lá. Ele multiplicou até o cesto. Ele multiplica a sua sabedoria, multiplica a sua fé, Ele multiplica a sua capacidade de raciocínio, Ele muda a sua maneira de pensar. Quando Ele quer mudar a vida de alguém, Ele muda instantaneamente. Esse dia tinha um rapaz, eu estava até vendo esse dia, um rapaz chutando uma bola lá e falando umas coisas loucas lá. Hoje ele é milionário. Estalou o dedo assim, o camarada acertou. Por que você não acerta uma veia dessa? Porque as suas ações não condiz com aquilo que você crê. Quem crê não anda, quem crê salta. Quem crê vive no sobrenatural. A sua vida não pode ser pautada no natural,
ela tem que ser pautada no sobrenatural. Pastor, eu só tenho R$100 na minha conta. Então é R$100? Então você já diz, você já limitou, não pode passar e não pode faltar, porque eu só tenho R$100. Não estou mexendo porque eu só tenho 100. Você limitou. Às vezes você limita o seu ganho. Deus pode te dar uma ideia brilhante da noite para o dia, e uma ideia revolucionadora que muda tudo na sua vida. A minha vida mudou o dia que eu peguei umas tábuas velhas de construção e coloquei lá no pátio da minha casa e disse: eu vou ter uma igreja. Pastor, você teve uma visão assim em 3D assim? Não, filho, eu não tive uma visão não, eu só criei, falei, eu voltei, pronto, acabou e criei. A fé deve terminar a sua obra. Se você tiver fé e não tiver uma obra o suficiente para que você veja essa fé materializar, isso não é fé. Vamos andar na fé nas finanças? Vamos aprender? Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos. Mas a sua cabeça é pobre. Às vezes a sua cabeça é cabeça de pobre. Como é que é uma cabeça de pobre? Primeiro, é uma cabeça medrosa. Eu tenho medo de faltar. Eu não posso nem gastar. Eu não posso nem dar o dízimo, porque eu não sei. Olha, 1.000 já não está dando, eu tiro 10% ainda, como é que dá? Aí é que eu te falo, a matemática sua não é a matemática de Deus. Você precisa aprender a entrar na lei de Deus. Ela é completamente diferente. A lei do mundo é se alguém te tomar o que é seu, você vai lá e toma dele de volta. E a lei de Deus é se alguém tomar o que é seu, você não peça que ele te devolva. A lei de Deus é se bater numa face e você dá também a outra. É andar fora do natural. Porque no natural nós já viemos. Mas aí a gente vem para a igreja, vem para Jesus, começa a ler a Bíblia, mas ainda vive como natural ainda. A gente vê os milagres que aconteceu. Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar. Deus tirou o povo do Egito com prata, ouro e joias preciosas. O povo que era escravo. Um dia o pessoal estava todo mundo na escravidão. No outro dia eles saíram de lá riquíssimos. Para você ter uma ideia, os brincos das mulheres, só os brincos das mulheres, deu para fazer um bezerro de ouro. Um bezerro do tamanho original. Que tamanho que é um bezerro de ouro? Você acha que é um bezerrinho desse tamanhozinho? Não, é um bezerro. A Bíblia não fala um bezerrinho de ouro não, fala um bezerro de ouro. E um bezerro que eu sei, ele deve ter umas 8, 10, 12 arroba, um bezerro. Era o ouro que eles pegaram só dos brincos das mulheres. Por que é dos brincos das mulheres? Porque a partir daquele momento, aquele que seria o povo de Deus, a igreja de Deus, ia escutar um outro Deus agora sem ser o Deus eterno. Por isso que tiraram do brinco da igreja para fazer os seus tesouros. E foi se prostrar diante do ídolo de prata e de ouro. Eles saíram ricos, curados, não houve um enfermo sequer, abençoados. E nós aceitamos a Jesus como Senhor, mas a nossa mente não foi mudada, transformada. Nós não deixamos a transformação da nossa mente renovar. Nós não renovamos a nossa maneira de pensar. Nós pensamos limitado. Hoje você quer que Deus abençoe você, amanhã você quer matar o seu irmão. Pastor, olha, eu deu vontade de matar o fulano. Como é que fica próspero? Precisa converter. Precisa viver um novo de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não conformeis com este mundo. Não conforma com esse mundo. Que mundo? O mundo que você está vivendo. O mundo que você está vivendo não está bom, irmão. O mundo que eu estou vivendo não está bom. Eu quero algo mais. Eu estou caminhando, eu não estou parado. Eu quero algo mais, eu quero um novo de Deus amanhã. Eu quero um novo de Deus semana que vem. Eu quero um novo de Deus. Eu não quero viver a mesmice, porque a Bíblia não me aconselha a viver na mesmice. Eu não quero viver na mesmice. Eu quero fazer algo novo. Eu quero viver um novo do Senhor.
E ele diz aqui: portanto rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este mundo, mas eu vou transformar ele para vocês. Não, está escrito assim? Ele manda você transformar. Olha o verso 2: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O seu entendimento precisa ser renovado. E como é que eu renovo o meu entendimento? Nós temos nos 10 princípios, nós temos um chamado confissão da palavra. Eu preciso confessar a palavra para mim acreditar, não é para mim convencer Deus. Jesus, quando consumou na cruz todas as coisas, ele disse: agora está pronto, o que eu tinha que fazer para a humanidade eu fiz agora cabe só a eles. A sua prosperidade depende de você. Sua vida próspera não está dependendo de um milagre de Deus, está dependendo de você crer no milagre de Deus. Porque tudo é possível aquele que crê. Mas e como é que eu faço então, pastor Célio? Começa a confessar. Começa a abrir a sua boca e dizer: prosperidade e riqueza na minha casa. Eu sou um homem abastado, eu sou uma pessoa bem financeiramente, o Senhor já me prosperou. É possível sim. É possível, porque é possível para o ímpio, é possível, muito mais possível para mim, sou filho. Então eu declaro finanças na minha vida. Não é para convencer Deus. Pare de pensar que as suas orações é para convencer Deus. Oração que Deus responde é uma oração verdadeira que sai de uma confissão de verdade. Paulo disse em 2 Coríntios: criei, por isso falei. Então quando você começa a falar, começa a acontecer. É mais ou menos assim: a pessoa tem um caroço no corpo e ela começa a dizer assim: caroço, em nome de Jesus Cristo, desaparece do meu corpo. Aí você terminou de falar, você olha, o caroço está no seu corpo. E aí você vai confessando: caroço, some do meu corpo. Caroço, some do meu corpo. E você vai confessando, a tal ponto que você muda a confissão. Aí você diz assim: caroço, eu não preciso te mandar mais embora, porque você não existe mais. A minha mente já sabe que você não existe. Por que eu não falo que eu sou rico, deixei também? Agora eu sou próspero. Não, minha vida financeira mudou porque eu vou comportar diferente. Eu vou comportar como um rico. Então muito obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário Jesus me enriqueceu. E eu só tenho um trabalho: convencer a mim mesmo que eu sou rico. Embora todas as evidências dizem que eu sou pobre, mas eu acredito que eu sou rico. E eu vou confessar até eu acreditar. Isso é fé. Você pode ser quem você quiser ser. Com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Volta uma página aí, olha isso aqui no capítulo 10. No capítulo 10, no versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Salvação de quê? Salvação da escassez. Eu sou próspero, eu ajo como próspero. Quem já viu aquele ditado que diz assim: como é fácil quem tem dinheiro ganhar dinheiro? É porque quem tem dinheiro não tem medo de perder dinheiro. E você tem medo, e o medo de perder leva você a perder. Pedala uma bicicleta olhando para o buraco. Não tira o olho do buraco. Vê o buraco lá na frente, vai pedalando aqui olhando só no buraco. Sabe onde é que você vai? Para o buraco. Anda no guarda-mão da ponte lá. Pode ir lá e fazer o teste amanhã. Se você fizer o teste e andar no guarda-mão da ponte, você não cai para o lado de cada ponte, você cai para o outro lado. Porque a tua fé te puxa para lá. O medo de cair lá embaixo te derruba. Porque a sua cabeça puxa você, puxa o seu corpo para onde você está com medo. Jó disse: o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. O medo é medo. E medo chama-se incredulidade disfarçada. Diga comigo: medo é chamado de incredulidade disfarçada.
verso 12:2: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É para mim transformar. Eu tinha que usar 3,5 graus num olho e 2,75 no outro. E eu já tinha ido no oculista, comprei o óculos, coloquei na cara. Falei, não, mas não está certo esse negócio. Não. Eu vou convencer o mesmo que eu sou sarado. E comecei a falar que eu sou sarado. Eu sou sarado, minhas vistas é sarada. E eu fui convencendo a mim mesmo. E os primeiros dias eu não vi resultado. Mas eu li Tiago capítulo 1, que diz que a fé deve terminar a sua obra. Eu falei, bem, eu vou chegar no céu aos 90 anos de idade, 95 anos de idade, e vou dizer para Deus, eu confessei a sua palavra que eu era sarado. Eu vim para cá sem usar óculos, viu Deus? Acabou. Por isso que nós precisamos transformar a nossa mente. Você precisa crer que é possível. Você precisa convencer você. A fé não é convencer Deus, não é você fazer uma oração, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus faz isso na minha vida. Não, o cabeça pequena às vezes somos nós, amados. Nós não acreditamos, nós falamos com a boca, mas o coração não acredita. Nós começamos uma confissão para acontecer alguma coisa e não acontece. Porque a gente confessa, daqui a pouco você faz igual a velhinha da montanha. A vovozinha tinha uma montanha no fundo da casa dela que atrapalhava ela ver o pôr do sol. E ela leu na Bíblia que se qualquer que disser esse monte, ergue-te e planta-te no mar, não duvidando, assim se fará. E ela começou, monte, eu te ordeno em nome de Jesus, sai daí. Batia a janela. No outro dia de novo ela levantava, ué, monte, você está aí ainda? Monte, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai daí, lança-te no mar. E batia a janela. No outro dia, monte, sai daí em nome de Jesus. Ela fez 30 dias todo dia assim. Até que um dia ela abriu a janela e disse, você está aí, monte? Eu sabia que você não ia sair mesmo. A vida que você vive, financeira, já convenceu você que é isso aí. Você já está convencido. E como é que nós fazemos agora? Só o Espírito Santo para convencer você que você tem um futuro brilhante pela frente, que basta você acreditar para Deus fazer assim, desce e pisa na água, e a água não vai te submergir. Então tem que transformar meu entendimento. Se eu não lutar para transformar o meu entendimento, eu vou ser a mesma pessoa com os mesmos problemas. Porque eu vim do meu pai era pobre, meu avô era pobre, minha descendência era pobre, eu não tinha possibilidade nenhuma de ter nada na minha vida. Então o que eu ia fazer? Eu fui orar em línguas e confessar a palavra. Todo dia eu falo, graças a Deus eu sou um homem rico. Você não me pega hora nenhuma falando contra mim mesmo. Eu não uso a minha boca contra a minha pessoa. Eu não falo que eu estou com dor, que eu estou com um problema financeiro, que eu estou triste. Eu não falo nada disso, eu não falo contra mim. Porque a minha boca é uma fabricação de milagre, não uma fabricação de derrota. Amém? Aprende a conversar. Fale. Fala. Deus falou. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Então não tinha visto a luz antes. Ele falou só e houve luz. Começa a falar, porque filho de peixe é peixinho, filho de Deus é Deusinho. Então como é que está a sua autoridade como Deusinho? Você está transformando a sua mente num novo entendimento? Olha, eu vou falar uma coisa para você aqui. A gente vai ficando com cada mania. E tem alguém que está me olhando aqui agora, tem mania de pobre, porque você não consegue transformar o seu entendimento. Deus tem tudo para te dar, toda a riqueza, todo o poder e toda a autoridade. Jesus disse, foi-me dado e eu te dou para você. Mas eu tenho que batalhar para ser transformada a minha mente. Eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que ter um novo entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo assim, rogo-vos, irmãos, que apresente o seu corpo como sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional.
que é agradável a Deus, e não conforma com esse mundo que você está vivendo. Transforma ele pela renovação do seu entendimento. A única maneira de você transformar a sua situação é pela renovação do seu entendimento. Você não precisa ser a pessoa que você é. Você pode ser muito melhor do que você é. Você pode crescer muito. Isso é muito inteligente, mais ainda que você é. Não tem limites para você. Você está na escola, é do Espírito Santo, não é de homens, não é faculdade humana, é a escola do próprio Deus, ensinando você a ser tal pai, tal filho. Mas a minha mente tem que ser transformada. Eu quero renovar minha mente. Todo dia eu olho para trás e falo: ontem que besteira que eu fiz. Nossa, mas como eu fui burro. Olha, eu perdi uma oportunidade ontem eu perdi a oportunidade de 10, de fazer alguma coisa espetacular, e eu não fiz, porque o meu entendimento hoje está melhor do que o de ontem. E não adianta você queixar das coisas erradas que você fez no passado, sendo que você está fazendo algumas coisas erradas agora no presente. Um comportamento errado, um comportamento fora, que entra em desacordo com a palavra de Deus. Sacou essa? O que eu faço hoje que é desacordo à palavra de Deus? Por isso que eu preciso transformar meu entendimento. É eu que faço isso, não é Deus que vai fazer isso para mim, não. O apóstolo Paulo não diz que Deus vai fazer isso para mim. Ele disse aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu só vou experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida quando o meu pensamento for transformado. Eu ainda nem sei se Jesus vai voltar. Eu acho que nem não vai, né? Ou você acha que vai? Sabe, pastor, eu nem sei se eu sou salvo direito. Sabe, tem dia que parece que eu nem sou salvo. Sabe, eu caço Deus assim, eu não acho Ele. Ué, você quer achar Deus? Você quer ter contato com Ele físico? Não. Ele é Espírito. O único ponto de contato que você tem com Deus chama-se fé. Crer no que não se vê e ter a evidência do que não se vê materializando na sua vida. Foi pesado para você? Sua cabeça deu um nozinho? Eu creio no que eu não vejo, e o que eu não vejo materializa o que eu creio. Então Deus começa a ser real para mim mais do que você. E eu não preciso vir para a igreja para sentir a presença dele, não. Eu sinto a presença dele lá em casa, em qualquer lugar eu sinto a presença dele. Porque eu sinto Deus o tempo todo na minha vida. Eu sinto como? Eu sinto ele no meu espírito. Vocês estão entendendo? Que está em você. Como é que renova a mente? Eu não sei como é que você vai renovar a sua mente. Eu vou te dar algumas dicas aqui, Você já pegou um bom livro para você ler? Um bom livro para mim é o livro de Efésios, o livro de Hebreus, o livro de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Zacarias, Amós, Obadias, quase ninguém fala dele. Aí você começa a renovar seu entendimento lendo a palavra, e começa lendo, e começa lendo, e começa lendo, e vai lendo. Daqui a pouco, sabe o que acontece? Você começa a se familiarizar. Quem já viu uma cena? Existe um tipo de figueira que elas dão nos coqueiros. Quem já viu uma figueira grudada no coqueiro? Que ela consome o coqueiro todinho, já viu isso? Chama-se o bacuri. As pessoas intelectuais que nos escutam na internet falam cada coisa que fala, mas eu estou falando com simples. Os intelectuais não vão me entender, não. Os bacuris, os morcegos comem a fruta da figueira, e eles não têm vaso sanitário, eles saem soltando as fezes deles no vento, no tempo. E os bacuris, eles têm um copinho assim que fica cheio de folhinhas ali. E aí os morcegos passam e as fezes do morcego caem naqueles copinhos e cria uma árvorezinha num bacuri. Aquela árvorezinha pequenininha. E ela vai crescendo.
E ela vai crescendo, e ela vai mandando a raiz dela para encostar com o chão. Quando ela encosta no chão, ela começa a penetrar no chão, começa a sugar a sua própria água, e ela começa a crescer, e ela vai envolvendo o bacuri, de tal maneira que ela mata o bacuri e fica só a figueira. Transformar o seu entendimento é quando você lê essa Bíblia aqui, e você vai lendo ela, e ela vai fazendo assim em você, ó. Você está pensando Bíblia o dia inteiro. Na hora de fazer um negócio, a sabedoria de Deus vem em você assim, ó, pá! E você, puxa, que tacada, como é que eu falei? Que coisa de mestre. Daqui a pouco você começa, puxa vida, eu posso fazer o meu negócio dar certo assim, assim. Quem conhece o KFC? KFC é uma lanchonete nos Estados Unidos. O moço tem 80 anos. Ele criou um tipo de frango e alguns tipos de sanduíche e virou tipo McDonald's. Nos Estados Unidos a coisa que a gente mais comia é KFC. Vamos embora no KFC, porque é um franguinho empanado, alguma coisa que te sustenta muito bem, KFC. Por que aquele homem não teve aquela ideia com 30 anos, com 25 anos, com 20 anos? Ele foi ter com 80 anos, e dentro de 80 anos, 5 anos o negócio explodiu dele assim, e virou uma potência mundial. Por que os jovens estão me vendo aqui? Não deixa essa cabecinha em coisas tão pequenas, transforma ela pela renovação do seu entendimento, e o entendimento verdadeiro é a palavra de Deus que te dá, porque aqui está a fonte da sabedoria, que os homens não sabem entender ela, que ela revoluciona a vida, a mente das pessoas. Você pode ter o dinheiro que você tiver, e ela não te corrompe, o dinheiro não te corrompe, não te destrói, porque você transformou o seu entendimento. Até para ofertar você tem que ter entendimento. Se você não tiver entendimento, você faz e não dá resultado, porque você faz sem entendimento. Você faz uma negociação com Deus, eu vou te dar e agora o senhor tem que me dar de volta. A cabeça é tão pequena que não sabe que está dando o que ele não tinha, que foi dado a ele. Vamos lá. Adão perdeu a comunhão com Deus, pecou, foi lançado fora do jardim, perdeu o relacionamento com Deus, aquela saudade que Adão tinha de Deus. Quantas vezes Adão chorou? Estava no paraíso, sem morte, sem dor, não sentia frio, não sentia calor. Todas as árvores da terra, elas produziam frutos. Adão saiu fora do jardim, perdeu a comunhão com Deus. Tinha tudo no jardim, todas as frutas, todas as coisas. Eu acho que devia ter fruta que a gente nem imagina. Eu fico tentando imaginar um sabor que tinha no jardim do Éden que não tem hoje, mas devia ser muita coisa, porque a arca não cabia tudo que fosse colocar, porque todas as árvores davam fruto que se comia. Está escrito lá em Gênesis. E Adão perdeu toda aquela regalia, perdeu tudo aquilo que tinha. A terra começou a enfadar e a dar pragas, espinheiros, abrolhos e coisas ruins. E Adão estava naquela saudade muito grande de Deus. E um dia ele estava lá naquela crise de depressão, sabe? Eu acho que a primeira depressão que ele teve, o primeiro homem que teve depressão foi Adão. Adão estava numa depressão violenta lá. E aí ele teve uma ideia, falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vi Deus falando que ia mandar o filho dele, nascido da mulher, na semelhança de homem, e ele pisaria a cabeça de Satanás, e Satanás lhe feriria o calcanhar. Então aquele filho seria um sacrifício. Eu vou pegar um cordeiro daquele ali e vou simbolizar o sacrifício que Deus vai fazer lá no futuro para salvar a humanidade. Ele era muito inteligente, deu nome em todos os animais.
E ele pegou um daqueles cordeiros, a cabo de dias, terminando o final do mês, ele pegou o cordeiro, foi lá, colocou em cima das pedras, fez uma pedra, fez um altar e colocou aquele cordeiro lá em cima do altar. E quando ele colocou o cordeiro e começou a clamar pela presença do Senhor, o Senhor desceu e o fogo queimou aquele cordeiro, e Adão se alegrou da presença do Senhor. E aí já começou um memorial. Aí ele falou para os filhos dele: Abel, Caim, olha, se nós fizermos uma oferta ao Senhor, o Senhor aceita, mas tem que ser uma oferta bem feitinha, assim, 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 com coração puro. A cabo de dias, Caim trouxe uma oferta. A cabo de dias, Abel trouxe uma oferta, e Deus aceitou a oferta de Abel e começou a conversar com o homem. Ele conversou com Caim. Deus começou a ter uma comunicação e disse para Caim: Deus aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel foi o próprio Cristo Jesus. Abel deu o que Deus deu para ele, e ele deu de volta para ele como um sacrifício, e sangue foi derramado, que era um símbolo do próprio Jesus Cristo. Tanto é que Abel foi morto por causa da oferta que ele fez, porque ele foi a sombra de Cristo do Velho Testamento. Por isso que a Bíblia diz que até hoje Abel ainda fala, porque ele era uma sombra do próprio Cristo. O justo morrendo na mão do injusto. O irmão injusto que matou o irmão justo. Jesus era justo e os judeus eram injustos, e os injustos matou Jesus na cruz. Por isso que Abel era uma figura do próprio Cristo. Abel fez a oferta perfeita, Cristo fez a oferta perfeita e morreu. Abel fez a oferta perfeita e morreu. E Deus agradou tanto da oferta de Abel, que pegou Abel para ele. Agradou tanto da oferta de Cristo, que pegou Cristo para ele. E o que eu quero chamar a sua atenção é a forma que ele fez. Ele deu do melhor para Deus. E Deus agradou e desceu com fogo e consumiu a oferta de Abel. Mas a de Caim ele não consumiu ela. E o semblante de Caim se entristeceu, e ele disse: Caim, por que descaiu o seu semblante? Se procedesse bem, não seria aceito? Mas como você procedeu mal, o pecado jaz à porta. Ou seja, todas as vezes que nós procedemos mal, o pecado bate na nossa porta, mas sobre ele deves dominar. Deus falou com Abel, Deus falou com Caim, que ele devia dominar. E o homem pegou um novo contato com Deus, e aí por meio de sacrifício o homem falava com Deus. E aí Deus mandou o maior sacrifício do que todos os homens fizeram até aquele tempo, o maior sacrifício do que Salomão, que foi o próprio filho dele, que sendo rico se fez pobre, para que você se tornasse enriquecido. Mas se você não transformar a sua mente pela renovação do seu entendimento, não enfiar a cara nessa palavra e não viver essa palavra, você não vai entender o que Cristo fez por você na cruz, quando Ele disse: está consumado, está feito. Agora, para terminar, Romanos capítulo 11, verso 33. Olha para você ver que fechamento que o Espírito Santo vai nos dar aqui. Olha se não é o próprio Deus falando. Depois de toda essa explanação, Deus chamando você para ser diferente, para transformar o seu entendimento. Aí Ele fecha, ensina você e fecha com esses 4 versículos. Romanos capítulo 11, verso 33, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inexcusáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele,
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Aleluia. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e justo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não conforma com o mundo que você está vivendo, mas transforma ele para um novo entendimento, a revelação da palavra de Deus, por meio da meditação, por meio da leitura, por meio da oração, por meio da entrega, por meio do sacrifício em prostrar diante de Deus. Isso é riqueza. Isso é sabedoria, isso é transformação. Tem gente me olhando que era para ser muito rico. Olha o tamanho da cabeça. Não vê oportunidades. É mais ou menos assim. 2 moços foram numa ilha vender sapato. 2 moços. Um chegou lá, viu todos os habitantes da ilha descalço. Ele chegou para o patrão dele e falou: patrão, mas não vou montar uma empresa naquela ilha não, ninguém usa sapato. E o outro, que era você, diz: patrão, nós vamos montar uma empresa lá porque nós vamos rachar de ganhar dinheiro, ninguém lá usa sapato. 2 versões. O pessimista, o mente curta, vê problema em todas as coisas, ele não tem perseverança em nada, ele não acha que pode andar numa bicicleta, ele não acha que pode andar num carro, ele não acha que pode ter uma casa própria, ele acha que ele nunca vai ter sorte. A sorte foi quando Deus olhou para você, isso é sorte. Mais que sorte, isso é graça. Você precisa olhar como quem tem fé olha. 12 espias foram espiar uma terra, 10 voltou derrotado, 2 voltou vencedor. Quem entrou na terra? Os outros voltou dizendo: olha, nós somos pequenos, eles são gigantes, eles matam suas mulheres, suas crianças, ele vai fazer isso com nós, e ele vai fazer, é muito perigoso, é muito difícil eu montar minha própria empresa, montar o meu negócio, eu sobressair, eu fazer um cursinho agora, eu buscar na internet uma informação diferente, e eu renovar meu entendimento, é muito difícil. Aqueles homens diziam: é muito difícil. E 2 disse: não, nós vamos marchar para aquela terra, nós vamos entrar lá, o Senhor vai dar ela para nós, porque nós somos o seu povo, e o Senhor já me deu. Aprenda uma coisa: põe o pé e deixa Deus pôr o chão. Põe o pé. Põe o pé e deixa Deus pôr o chão. Ele vai pôr o chão. A gente não pode andar no natural, a gente não é limitado, mas você não pode fazer loucura sem você antes andar nessa loucura aqui, ó. É no sobrenatural, não é no natural.